Há 10 milhões de anos atrás, uma pequena baleia estava nadando nas águas mornas da costa do Brasil. Era um verão bastante quente e até a superfície do oceano sentia o impacto das altas temperaturas. Ela tinha no máximo uns 3 a 4 metros de comprimento e tinha mais ou menos o tamanho de uma beluga. Seu corpo se movimentava graciosamente enquanto ela filtrava centenas de milhares de pequenos crios. Mas toda essa calmaria estava prestes a mudar, porque logo abaixo dela estava um dos maiores predadores que já existiu nesse planeta. Como os tubarões brancos de atualmente, esse predador gostava de predar baleias com ataques vindo de baixo ou por trás, justamente para evitar a sua detecção na ecolocalização desses animais. Foi descoberto que essa baleia pertencente ao gênero Piscobalena não tinha essa habilidade, mas para o seu predador, o elemento surpresa era necessário. Nós sabemos quem era o principal predador dessa baleia porque ele deixou fossilizado alguns de suas centenas de dentes nos fósseis desses mamíferos aquáticos. Normalmente, ele é chamado pelo nome da sua espécie, Megalodon, o maior tubarão que já viveu. Com mais de 18 metros de comprimento e chegando a quase 3/4 do tamanho de uma baleia azul, os seus dentes eram do tamanho de uma mão, ou às vezes até maiores. Suas mandíbulas eram grandes o suficiente para te engolir inteiro. Os megalodões viviam pelo mundo inteiro, da Holanda até a Nova Zelândia, e por mais de 10 milhões de anos eles dominaram o topo da cadeia alimentar dos oceanos, até mais ou menos 2,6 milhões de anos atrás, quando eles entraram em extinção. Mas antes de explicar o real motivo por trás do sumiço desse monstro, você está esperando o quê? Para já deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, você está perdendo seu tempo, porque toda semana nós temos um conteúdo incrível no nosso canal. Então já se inscreve logo aí e ative as notificações. Vamos dar um gás nesses vídeos longos, por favor. Então, já que você já se inscreveu e já deixou seu like, vamos pro vídeo. O maior tubarão de todos os tempos desapareceu dos registros fósseis na mesma época que o Plioceno deu lugar ao Pleistoceno, há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. As provas dessa extinção estão marcadas na composição da vida marinha que nós encontramos hoje nos nossos oceanos, especialmente nos tipos e tamanhos das baleias que nadam nos nossos oceanos. Mas como o Megalodon conseguiu ter tanta influência na vida marinha? Por que o desaparecimento desse tubarão afetou os outros animais? E mais importante de tudo, o que realmente aconteceu com o Megalodon? Antes de entender o fim desses animais fantásticos, por que não entender de onde eles vieram? Qual foi a origem dessa espécie? Em qual grupo eles foram inseridos no passado e em qual eles estão no momento? Não há nenhum tipo de incerteza enquanto à natureza mortal e dominadora desses animais. Já vimos algumas características desse tubarão que fariam qualquer outro animal se assustar. Mas apesar dessa grandiosidade incomparável, o Megalodon pode ter sido derrotado por rivais bem menores que ele. E é exatamente com essa afirmação que a nossa história começa. O Megalodon era o maior e mais mortal tubarão de um grupo de tubarões assustadores. Eles pertencem a uma diversa ordem de tubarões conhecidas como lamniformes, que hoje em dia inclui os tubarões tigres, duendes, raposa e o grande tubarão branco. Quando o Megalodon foi pela primeira vez descrito em 1835, os cientistas pensavam que seus dentes grandes, serrilhados e afiados eram tão parecidos com um dos tubarões brancos que eles foram inseridos na mesma família. Mas hoje em dia, utilizando as características existentes na base dos seus poderosos dentes, os especialistas cogitam uma mudança nos grupos. Ao invés de manter o Megalodon em seu antigo grupo, inseri-lo numa família separada, onde seriam alocados apenas membros que estão atualmente extintos. E seu nome seria Otodontidae, ou também chamado de Megatoothed Sharks. A tradução livre para esse termo seria tubarões de megadentes, mas a gente não vai usar esse nome. Agora, falando de origem, um dos menores e mais antigos tubarões do grupo dos Megatoothes foi o responsável por dar origem aos megalodons. O tubarão conhecido como todos oblíquos viveu no início do Eoceno, 20 bilhões de anos antes do Megalodon aparecer em cena. Ele chegava aos 9 metros de comprimento e mesmo tendo apenas a metade do tamanho do seu sucessor, ele já era um grande problema para as presas de sua época. Alguns cientistas pensam que o Megalodon pertence ao mesmo gênero que seu ancestral, o gênero Otodus, enquanto que outros pesquisadores afirmam que o maior tubarão da história deveria ser classificado em outro gênero, que apresenta tubarões já extintos,
chamados de Carcharodonts. Apesar dessa divergência de opiniões, o Megalodon foi o maior dos representantes dos Odontotídeos, com o fóssil mais antigo sendo datado de 23 milhões de anos atrás. Agora, como um tubarão de 9 metros deu origem a um monstro de 18 metros de comprimento? Como e por que o Megalodon se tornou tão grande? O tamanho monstruoso do Megalodon é muito relacionado ao tamanho das suas presas, e ambos foram moldados por forças muito maiores que eles mesmos. Essas forças externas começaram a agir no final do Mesozoico, quando as placas tectônicas causaram o surgimento das cadeias montanhosas na América do Norte e na Ásia. O clima dessas montanhas em formação bombeava uma grande quantidade de sedimentos ricos em nutrientes para os oceanos, o que aumentou a produtividade dos ecossistemas costeiros. Assim, enquanto o grupo das algas e das plantas cresciam utilizando essa riqueza de nutrientes vindo dos continentes, o grupo dos mamíferos marinhos também cresceu. Até porque, quanto maior for a disponibilidade de alimento, maior será o potencial de crescimento populacional de um grupo. E foi exatamente o que aconteceu com as baleias dessa época. Mamíferos marinhos como baleias, golfinhos e focas apresentam grandes quantidades de tecido adiposo. Esse detalhe em suas anatomias os transforma em grandes fontes de nutrientes e potenciais lanches hipercalóricos para qualquer predador que se aventure em predá-los. Então, assim que os mamíferos aquáticos foram crescendo ao longo da evolução, os tubarões também. Ao longo de 20 milhões de anos de evolução, os mamíferos marinhos e a linhagem do Megalodon tiveram suas proporções duplicadas. Se o boom do crescimento das baleias foi acelerado, o que aconteceu com os megalodons foi algo que beira o inacreditável. Fósseis de Megalodon recém-nascidos encontrados no Panamá mostraram que eles tinham de 2 a 3 metros de comprimento. Só para vocês terem uma ideia, isso seria metade do tamanho dos tubarões brancos atuais. E para um recém-nascido, eles eram gigantescos. E esse bebê tubarão, além de já nascer gigante, com certeza crescia muito rápido, parecido com ervas daninhas. Nós sabemos disso porque as vértebras dos tubarões mostram anéis de crescimento, assim como os anéis de crescimento do tronco de árvores. E esses anéis de crescimento mostraram que os bebês Megalodon cresciam quase 2 vezes mais rápido que o otô dos oblíquos, atingindo seu comprimento máximo aos 25 anos de idade. O aumento do tamanho e sua velocidade de crescimento com o tempo provavelmente ajudaram os Megalodons a manter a liderança na corrida de quem crescia mais rápido. Os mamíferos marinhos até tentavam competir, mas não conseguiam equilibrar a corrida do crescimento. Uma coisa era certa: cada vez mais que esses dois grupos cresciam ainda mais conflitos entre eles aconteciam. Você quer uma prova disso? Então, deixa eu te mostrar. Essa aqui é uma vértebra de uma baleia que foi atacada e marcada pelos dentes do Megalodon. Só para vocês terem uma ideia, todos esses dentes foram encontrados presos nas costelas de diversas espécies de baleias, o que confirma ainda mais os constantes encontros entre os gigantes dos mares. Enfim, acho que ficou claro o porquê dos megalodons conseguirem crescer tanto. E sem sombra de dúvidas, o tamanho desses tubarões foi um fator muito importante no reinado desses gigantes. Até que o tamanho começou a ser um problema, e bota problema nisso. Há mais ou menos 2,6 bilhões de anos atrás, o Megalodon desapareceu e existem algumas possíveis razões para isso ter acontecido. Um evento há 2,6 milhões de anos atrás marcou o início do Pleistoceno, quando temperaturas bem baixas e longos períodos de glaciação se instalaram, ou, como vocês conhecem, a Era do Gelo. Mas aí você pode estar se perguntando, os tubarões estão no oceano, o que congelou foi realmente o continente. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Simplesmente tudo. Essa mudança de temperatura pode ter afetado os megalodons diretamente, ou, segundo outras perspectivas, ela pode ter impactado a cadeia alimentar em que esses peixes se encaixavam. Vamos entender isso com calma. As mudanças climáticas causaram uma enorme reformulação nas zonas de alta produtividade, restringindo essas zonas às latitudes cada vez maiores e se aproximando aos polos. Então, as baleias começaram a gastar muito tempo e muita energia com suas migrações. Assim, esse pode ter sido um baita problema para os megalodons, já que suas principais presas começaram a nadar em águas super geladas e às vezes geladas até demais para os megalodons seguirem. Por muito tempo, cientistas pensaram que esse poderia ter sido o motivo para o fim dos maiores tubarões do mundo. Mas em 2016, um grupo de pesquisadores liderado pela doutora Catalina Pimiento
decidiu testar essa hipótese. Resumindo a pesquisa, eles basicamente buscaram evidenciar se o Megalodon conseguiria sobreviver em águas extremamente geladas. Catalina e sua equipe usaram alguns dados climáticos para recriar um mapa de temperatura durante o Plioceno e o Mioceno e compará-lo com as temperaturas onde os megalodons costumavam viver. Eles descobriram que mesmo existindo tubarões que vivem em águas entre 12 a 27 graus, seus fósseis ainda assim eram encontrados em águas de 1 grau Celsius. Ou seja, muito provavelmente os megalodons conseguiriam viver de boa na água gelada. O que faz muito sentido, já que muitos tubarões atualmente são mesotérmicos, ou seja, eles conseguem manter seus corpos um pouco mais aquecidos que a temperatura da água que está à sua volta, o que os ajuda a ficarem ativos mesmo nas águas congelantes dos polos. Então, se a mudança de localização e habitat das baleias não foi um grande problema para os megalodons, o que realmente fez com que esses animais sumissem? Bom, o desaparecimento dos megalodons parece coincidir com duas grandes mudanças no reino dos animais. A primeira mudança foi o surgimento de novos predadores que competiam com os megalodons. Por exemplo, mais ou menos no meio do Mioceno, nós encontrávamos uma gigantesca e monstruosa cachalote com o nome épico de Leviathan Melville, nome dado em homenagem ao autor de Moby Dick, Herman Melville. Mas, diferentemente das cachalotes atuais, o Leviatã tinha uma poderosa mandíbula. Seus dentes eram maiores, mais fortes e feitos para rasgar a carne. Além disso, o Leviatã chegava a 17 metros de comprimento e não se alimentava apenas das lulas gigantes das profundezas. Elas também se alimentavam de baleias. Ao longo do Mioceno, outra adversidade apareceu no registro fóssil. Nada mais, nada menos que o ancestral do atual tubarão branco, ou o Carcharodon rubelli. Esse tubarão era um competidor direto do Megalodon. E essa competição fica cada vez mais nítida quando encontramos as marcas de seus dentes nos registros fósseis de animais que também eram presas do Megalodon. Uma delas, aquela psicobalena que eu falei lá no início do vídeo. Assim, alguns milhões de anos depois, no começo do Plioceno, o primeiro registro fóssil do grande tubarão branco que conhecemos hoje apareceu, o Carcharodon carcharis. Assim, além do Megalodon ter que competir com essa nova espécie, outras também apareceram e, para piorar tudo, uma das principais presas do Megalodon começaram a declinar. Sim, o grupo das baleias começou a ter um enorme declínio. Se aproximando do final do Plioceno, o número de baleias caiu drasticamente, chegando a perder 20 espécies das 60 que existiam na época. Muitas dessas espécies eram baleias filtradoras, que se alimentavam de crios e outros organismos. Esses indivíduos, que serviam de alimento para as baleias filtradoras, se alimentavam de algas microscópicas chamadas de diatomáceas. E nos 3 milhões de anos anteriores ao início desse declínio das baleias, os oceanos começaram a testemunhar uma incrível queda na diversidade das diatomáceas. Não sabemos exatamente por que isso aconteceu, mas pode ser que esteja relacionado com a mudança na circulação dos oceanos que aconteceu depois que a América do Norte e a América do Sul se uniram pelo Istmo do Panamá. Assim, impedindo que a água continuasse circulando entre o Pacífico e o Atlântico. Dessa forma, uma menor quantidade de diatomáceas significa uma menor quantidade de crio e, consequentemente, menos baleias. Assim, impactando o topo dessa cadeia alimentar, ou seja, impactando o Megalodon. O maior tubarão que já nadou pelos nossos oceanos teve que competir com seu parente menor e mais rápido, o tubarão branco. Lembra lá no início do vídeo que eu disse que crescer demais uma hora seria um problema? Bom, agora é hora de entender isso. Ser o maior dos tubarões em alguns pontos é realmente muito bom, se isso te possibilitar ter vantagem no acesso a diferentes tipos de presas. Mas quando chega o momento em que ser grande não é mais tão vantajoso, você está em apuros. Justamente porque, sendo maior, sua necessidade nutricional também vai ser maior. Ou seja, para se manter vivo, tendo 18 metros de comprimento, os megalodons precisavam comer muito. E é exatamente pelo acúmulo de todos esses fatores que o Megalodon desapareceu dos registros fósseis. Pouca comida, muita competição, ter uma necessidade metabólica gigantesca. Não é nada fácil suportar todas essas pressões ao mesmo tempo. Até agora, essas foram as melhores hipóteses usadas pela ciência para explicar o fim de um longo reinado.
O mais louco é pensar no grande impacto nos ecossistemas marinhos gerados a partir da ausência do megalodon. Nos últimos milhões de anos, os tubarões brancos e as orcas assumiram os papéis de predadores de topo de cadeia. Mas esses carnívoros menores não conseguiam predar as gigantescas baleias que os megalodons caçavam. Já é um fato que os tubarões brancos frequentemente comem golfinhos que apresentam metade do seu tamanho, ou seja, é muito provável que os megalodons de 18 metros comiam baleias que eram maiores que 9 metros. Só que para os outros predadores, esses 9 metros eram um baita problema. Então, depois que os megalodons foram extintos, o tamanho das baleias disparou a crescer. Durante o Pleistoceno, as águas ficaram ainda mais frias e a alta taxa de produtividade voltou, assim trazendo de volta a explosão das diatomáceas, aquelas algas microscópicas que serviam de alimento para o krill. Essa nova produtividade ambiental, unida com a falta de grandes predadores, possibilitou que as baleias pudessem dobrar as suas medidas em comparação com as maiores baleias do Plioceno. E é exatamente por isso que as baleias azuis, os maiores animais que viveram na Terra, surgiram nos registros fósseis recentemente, há menos de 2 milhões de anos atrás. Sem um tubarão de 18 metros nadando por aí, os oceanos puderam receber baleias com mais de 25 metros de comprimento. O megalodon e seus ancestrais participaram de uma incrível corrida. Durante 30 milhões de anos, eles se tornaram cada vez maiores, com o objetivo de comer mamíferos marinhos cada vez maiores. Mas quando esses mamíferos começaram a desaparecer e a competição com os tubarões brancos e outros predadores se acirrou, os maiores tubarões do oceano não conseguiram se manter na linha evolutiva da vida. O mais louco dessa história toda é pensar que, com a presença de baleias gigantescas nos oceanos e a falta de competição, poderia levar os tubarões brancos a um crescimento tão absurdo quanto ao dos megalodons. Tudo bem que esse processo demoraria milhões de anos, mas poderia um dia acontecer. Não estaremos aqui para presenciar, mas quem sabe um dia. Bom, galera, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve se você não se inscreveu e deixa um comentário aqui falando o que você achou sobre essa história. Se você quiser sugerir algum assunto para o próximo vídeo, também fique à vontade. Então, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.